Grêmio, no Fluminense, no Palmeiras é legal. Aqui não pode porque é muito jovem. Toca a bola, irmão! Deixa comigo, vou dominar no peito e vou sair jogando. Donos da bola no ar a partir de agora, abrindo a sexta-feira, véspera de rodada do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, Gabriel Marques conta tudo. Fala, Gabriel. Em pontos distintos da tabela, os times de Minas querem carregar o bom momento para a quarta rodada. No Cruzeiro, o clima tá ótimo. São 3 vitórias seguidas. Na última, Gilberto encerrou o jejum de 8 jogos sem marcar e ainda fez uma promessa pro elenco. Vivi um momento ali desgastante pro centroavante não fazer gol e todos aqui estavam me incentivando, conversando para ter calma, para ter paciência. E eu só tenho a agradecer a vocês e o churrasco é por minha conta. Ele não pagou ainda. Eu falei para ele que eu ia cobrar aqui, porque ele falou e não pagou ainda. Então, vamos esperar ele pagar esse churrasco aí. Pela frente, o time do técnico Pepa tem o Santos, que oscila na temporada. Venceu o América na última rodada do Brasileirão por 3-2 na Vila Belmiro, mas perdeu no meio de semana para o News Old Boys pela Sul-Americana. É focar no Santos agora e com a nossa torcida tentar buscar um resultado positivo. No América, a luz de alerta tá ligada. O Coelhão é o lanterna do Brasileiro. Foram 3 derrotas contra Fluminense, São Paulo e Santos. Pelo menos nas outras competições, os resultados são bem melhores. Vitória na Copa do Brasil e um empate fora de casa contra o Milionários, líder do grupo do América na Sul-Americana. Para o Atlético, a meta é ajustar a pontaria. Nos últimos 5 jogos, foram 110 finalizações, mas apenas 6 gols. Alguns dos chutes a queima-roupa, só que a bola teima em não entrar. Outro desafio da rodada não está nas redes, e sim no gramado do Engenhão. Sintético, um campo onde a gente não está tão acostumado, nós temos que superar essas dificuldades. Quando a gente joga no campo bom é muito bom, como eu te falei aqui, o Independência está muito bom, então isso ajuda bastante o nosso futebol e eu espero que a gente possa aproveitar o máximo no próximo jogo. Bom, jogos interessantes no final de semana, né? O América contra o Cuiabá, o Cruzeiro contra o Santos e o Atlético contra o Botafogo. Campeonato Brasileiro rola daqui a pouco, vamos para KTO fazer a nossa múltiplazinha com R$5 para ver o que vai dar. Mas agora comigo, Vitor Martins, Elton Novaes, Thiago Valu e Thiago Fernandes. Bola rola então no final de semana, começar exatamente do jogo do Cruzeiro, para falar desse encontro com o Santos e projetar a partir de agora. Começo com você, Valuzeiro. Diante do que você tem de informação, diante do que você foi lá na Toca essa semana, diante do que você apreciou de treinos, deveremos ter alguma surpresa ou pelo fato de ter um elenco também curto e o Pepa dando mais sequência, a gente não deve observar tantas mudanças? Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Olha, se tiver, eu acredito aí, não é informação, alguma alteração para amanhã, vai ser do lado direito do ataque. Porque é o seguinte, o Pepa ele tem sido muito justo com relação às oportunidades. Ele deu uma sequência de 3 jogos para o Wesley, depois uma sequência de 3 jogos. O Bruno Rodrigues está estabelecido do lado esquerdo, que é o lado onde ele sempre ele rende mais, todos sabemos disso. Inclusive o Paulo Pesolano, viu, Thiago? Só que o Paulo Pesolano utilizava do lado direito. Então, a semana de treinos, porque ali no meio campo, defesa vai ter o retorno do Oliveira, o Castan não é problema, aquele corte que sofreu. As laterais, então, nem preciso falar que não vão mexer mesmo, mas o Richard. Então, se tiver alguma mudança, pelo menos o que eu espero é na análise do trabalho durante a semana. O Bilu é um jogador que dá mais opções no 1 contra 1, tem mais velocidade, é mais físico que o Nicão. O Nicão, eu entendo que ele dá aquela questão do passe. Ele não tem um 1 contra 1 tão forte. Ele pode jogar um passe na lateral direita para passagem do William, ou então achar o próprio Bruno ou o Marlon do outro lado, ou até o Gilberto. Mas acho que a semana de treino, e que semana importante para o Cruzeiro dar um suspiro, porque a sequência de 3 jogos foi muito importante. E o jogo amanhã já foram vendidos mais de 20 mil ingressos. Teremos novamente o Independência repleto no Horto. Ontem, eu saindo da Itatiaia ontem à noite, eu parei ali para abastecer no posto da Barão ali. Aí um rapaz, me fugiu o nome, eu peço até desculpa, deve estar vendo a gente aqui, mas
você que me abordou e perguntou sobre o Wesley, eu prometo que da próxima eu conto seu nome aqui. Ele falou assim, por que o Wesley não vira no Cruzeiro? Foi porque ele joga no setor que o Bruno Rodrigues está virando muito bem. Então, assim, para você ter o melhor do Wesley, ele teria, que na minha avaliação, quero ouvir o Vitão, ele teria que jogar exatamente onde o Bruno Rodrigues, que é o melhor homem de frente do Cruzeiro, está jogando. E aí, se você colocar o Wesley em qualquer outra posição, talvez ele não renda tanto. Eu acho que aí é um problema, entre aspas, para o Pepa. Vitão, o que você pensa disso? Boa tarde. E aproveita para falar do Nicão também. Boa tarde. Boa tarde, os companheiros. O Wesley não pode reclamar de falta de oportunidade, né? Porque até a chegada do Pepa, quem ocupou aquela ponta esquerda ali foi ele. Realmente foi por ali que ele fez. Rendeu bem menos que o Bruno Rodrigues. Rendeu bem menos, tanto que a reserva dele foi o reforço mais caro do Cruzeiro na temporada. E a reserva dele neste momento não é contestada por ninguém, porque ele não fez por merecer. E sobre o Nicão, foi quem destoou contra o Bragantino. Até pela característica que o Valu falou, que é um jogador que mais de passe do que de velocidade. Então, até por isso, por ser um jogo que eu acredito que o Cruzeiro vai jogar mais em cima do Santos do que ter o contra-ataque, eu acho que o Nicão ainda vai ter mais uma oportunidade nesse jogo, embora, repito, o Nicão para mim foi quem destoou lá contra o Bragantino. Eu também acredito num jogo para ele amanhã e um jogo que pode, inclusive, beneficiá-lo, Thiagueira. Eu acho que pode. Do que o Vitão falou, eu disse ontem aqui, eu ainda não desisti dele, não desisti do Wesley. Eu acho que amanhã é um jogo bom pro Nicão, sim. Eu prefiro o Nicão ao Wesley hoje. Eu acho que o Wesley tem sido grande decepção? Dos piores nesse início de temporada no Cruzeiro. E aí tem rendido muito mal, tanto pela esquerda quanto pela direita, viu, HG? Desculpa discordar do que você falou pro seu amigo lá, mas você fala eu acho que ele não rende só do porque ele está pelo lado esquerdo. Cara, no Palmeiras foi onde ele apareceu melhor. Não, mas é que aqui ele tá jogando, ele chegou a jogar na esquerda, ele chegou a jogar na direita e nenhuma das duas. No clássico contra o Atlético, ele estava pela direita. Mas a grande fase dele no Palmeiras foi jogando pela esquerda. Não, e até quando ele entra, Thiago, até quando ele entra ao decorrer do jogo, ele não vai bem em nenhuma das posições. O jogo contra o Corinthians, eu reparei muito o que o Cruzeiro tentava fazer o tempo inteiro. E aí fazia uma dobradinha o Wesley e Ramiro pela direita, com o William subindo algumas vezes. E pela esquerda o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues. E o Marlon. Uma trinca então, de um lado cara, a trinca do lado esquerdo, ela é muito superior à trinca do lado direito. Sim, mas aí não estão falando da mesma coisa. É um desequilíbrio muito grande. Então eu acho que o Wesley, independentemente da posição que ele tem jogado, eu acho que falta algo a mais ali no Wesley. Falta talvez uma conversa de diretoria, de comissão técnica. Você acha que ele está desinteressado? Eu não sei se é desinteressado que ele esteja. Talvez ele não esteja psicologicamente bem, animicamente, no melhor momento dele. E, cara, ele tá muito mal. E é a principal contratação do Cruzeiro para a temporada. Então, assim, ele precisa ser cobrado como tal. Eltinho, o que eu disse é que os melhores momentos do Wesley na carreira foram jogando pela esquerda. Eu concordo nisso, no Palmeiras, só é importante no Cruzeiro. Aí nós temos uma opinião convergente. Ele não se deu em nenhum lugar que ele jogou. Exatamente. Mas no setor que ele poderia render um pouco mais, ele não vai jogar, porque o Bruno Rodrigues é um jogador que... Rodrigues. Exatamente. Ok, mas o que está preocupando na questão do Wesley é a seguinte, independente do momento do jogo que o Cruzeiro esteja, ele entra e não acrescenta. Sim. Ele entra e não mostra o seu melhor futebol, mesmo com o time certinho, o time amarradinho. É isso que preocupa. Eu acho que isso é tempo. Eu acredito muito nesse negócio de fase, de momento, e eu acho que ele está vivendo, mesmo o Cruzeiro vivendo um momento melhor, ele sendo colocado ali, ele não está conseguindo tirar o melhor dele. Eu acho que isso vai passar, as coisas vão se encaixar. Eu ainda acredito que o Wesley possa desenvolver o melhor futebol no Cruzeiro. Ô André, me dá aqui, abre o site da KTO para mim aqui, KTO.com, tá conversando aqui